Aqui é abraçando uma montanha, né? Pequenininho, tem que levantar o pé. Mas amém, louvado seja Deus, amados. Porque vencemos a batalha com o mundo e hoje estamos aqui. Mais uma vez, buscando pela presença daquele que é único e digno de todo louvor, toda honra, toda glória. Amados, nosso amado irmão, pastor Gerson, ele disse uma coisa no início aqui, que está bem alinhado com o que Deus trouxe para compartilharmos nessa noite. Ele falou sobre humanizar o que é espiritual. Na verdade, nós falaremos sobre espiritualizar o que é natural. E não foi você que realmente tinha que trazer, Gerson. É o que Deus queria, porque quando Ele trouxe essa passagem de Daniel ao seu coração, ali demonstra um homem que tipifica o que nós precisamos enxergar. Ele tipifica o Cristo vivo. Ele tipifica o que Jesus fez como homem natural, vivendo o homem espiritual. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. E falaremos um pouquinho disso. Porque lá em 1 Coríntios 2, a partir do 14, diz: as pessoas que não têm o Espírito não aceitam as verdades que vêm do Espírito Santo de Deus, pois lhes parecem absurdas e não são capazes de compreendê-las, porquanto elas são discernidas espiritualmente. Contudo, aquele que é espiritual pode discernir todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é compreendido. Essa é na versão King. Na versão Almeida diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Amados, antes de começar aqui, eu vou ser bem breve, para a gente acelerar. Eu gostaria que a amada igreja fizesse um exercício juntamente comigo. Não é uma dinâmica, porque a gente vai parar e enxergar uma imagem. Eu convido a igreja a baixar a cabeça um pouquinho, fechar os olhos e visualizar o que eu vou ditar a vocês aqui. Imaginem e visualizem em vossas mentes duas retas. Uma das retas é a vontade de Deus, e a outra reta é a sua vontade ou a minha vontade. Nessa primeira reta, que é a vontade de Deus, ela existe um governo, existe uma lei, e essa lei, ela precisa ser cumprida. Lá onde essa lei é cumprida, existe um reinado, onde o rei já foi determinado. Na segunda reta, imagina que é a nossa vontade. Lá é onde nós governamos. Lá geralmente a nossa vontade é manifesta. Às vezes alinhada com a vontade de Deus, às vezes não. Às vezes regidas por nós mesmos. Essas duas retas,
elas vão sendo traçadas num paralelo, uma do lado da outra. Em determinados momentos, uma sobrepõe a outra. Em determinados momentos, uma fica longe da outra. Amados, somente um homem viveu 100% alinhado sobre a reta da vontade de Deus. Esse homem também era 100% Deus. É Jesus Cristo de Nazaré. E nós aprenderemos um pouquinho hoje sobre essa reta que somos nós. Amém? Podem abrir vossos olhos, compartilharem comigo aqui. Então, amados, falaremos um pouquinho, de como ser espiritual. Como atingirmos a busca, ou como atingirmos esse alvo que é Jesus Cristo, porque por si só nós não conseguiríamos, mas Ele veio abrir um novo caminho, balizado em amor e não condenação, em liberdade no Espírito, não liberdade para fazermos o que quisermos, porque lembrem, a reta, ela caminha paralela à vontade de Deus. Quando nós, amados, queremos que a nossa vontade seja maior do que a vontade de Deus, ou do que Ele determina para nós, a nossa reta começa a ficar longe de Deus. E aí o Espírito Santo nos aponta de novo para o caminho, para a reta. E aí é onde que nós começamos a ter altos e baixos na nossa vida. A vontade de Deus lá no Éden, amados, era que nós não experimentássemos o gosto do mundo, não experimentássemos o gosto do pecado, não experimentássemos as desilusões que nós passamos. A vontade de Deus era que nós vivêssemos em plena harmonia com a vontade dEle. Mas Deus já tinha um plano para a reta nossa novamente voltar para a reta aonde Deus estabelece a vontade dEle. Amém? E isso é compreender além da visão natural. Creio que já abriram. É um verso, uma passagem muito conhecida, que nós precisamos adentrar um pouquinho mais aqui para recebermos aquilo que Deus tem para a nossa vida. E hoje tem Tadel, tá? Vão ser avisos breves, mas bastante edificantes para nós. Efésios 6, 12. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Curvem vossas cabeças. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos separou ali do ambiente natural para pisarmos aqui no ambiente espiritual. Para que no ambiente espiritual o Senhor venha ministrar no mais profundo do nosso coração, nos trazer ao entendimento com sabedoria aquilo que é a Tua vontade, para que a gente não sofra com as consequências de falsas ou de falhas escolhas que são apresentadas a nós. Limpa o nosso coração, Deus. Limpa a nossa mente agora. Que a Tua palavra, assim como foi ministrada,
ela flua como um rio de águas vivas e adentre o mais profundo do nosso coração, para que ali ela encontre um solo fértil. E a semente que o Senhor lançará agora, Pai, essa germine, essa cresça e essa dê frutos, e dê frutos semelhantes ao fruto do Espírito Santo, para que nós verdadeiramente vivamos o que é espiritual aqui no mundo natural, em nome de Jesus. Amados, o Senhor vem falando bastante com a igreja dele nos últimos tempos. Temos compartilhado com alguns amados que têm passado por provações, passado por dificuldades no entendimento do que é a vontade de Deus. E essas provas têm trazido dor, têm trazido machucaduras. E enquanto nós não entendermos o que vai além do natural, nós não entenderemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E esse é o chamado de Deus, para que a gente abra o nosso coração e deixe o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Porque, amados, se enganam aqueles que pensam que estar na igreja não nos deixa sensíveis a cair nas ciladas do inimigo, ou nas mentiras, ou às vezes até mesmo nem o inimigo que tem lançado sementes, mas pela nossa reta estar tão distante da vontade de Deus, o ego, o orgulho, ela nos faz cair. Tem a passagem em Mateus 16 que fala de Pedro, e eu vou apenas ler até para a gente acelerar um pouquinho. Mateus 16, 12, 22. Pedro, porém, chamando Jesus à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum jamais te acontecerá isso. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: Para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Amados, aqui nós vemos uma reta que se afastou um pouco do que Deus queria, e Jesus trouxe ela de volta, mostrando a verdade. O natural muitas vezes nos engana, amados. A gente não entende o que Deus quer falar conosco, porque o nosso coração não está preparado. Quando Pedro fala isso, ele estava com as melhores intenções no coração dele. Não era o desejo dele que Jesus partisse, mas ele não via o que era espiritual, porque ele estava do lado da reta de Deus, a vontade de Deus sendo manifesta. E às vezes, como Pedro, a gente quer ajudar a Deus, a gente quer falar para Deus que Ele está errado fazendo o que Ele está fazendo, porque nós não deixaremos
Não, amados. Precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Porque senão nós não veremos Deus face a face. E assim, Jesus deixou o caminho. E assim nós precisamos viver. Buscar a vontade de Deus é o que nos capacitará a dobrarmos os nossos joelhos diante do Deus que nós servimos. Porque se nós não acharmos que daqui a pouco precisamos nos prostrar diante do grande amor dele, daqui a pouco o nosso coração está cheio, achando que nós podemos sim falar para Deus como nós encontraremos ele. E não, amados. Jesus, quando ele ia buscar pela presença de Deus, e ele sempre fazia isso, às vezes se privando na madrugada de sono, de noite sem dormir, ele buscava pela presença de Deus, e ali ele se prostrava, ele não ajoelhava, ele debruçava seu rosto no chão. E é assim que Deus espera que nós nos capacitemos espiritualmente, porque Jesus deixou como é o caminho de buscar a presença de Deus. Não tem outra forma. Não é somente vir à igreja. A igreja tem que ser uma parte do que nós fazemos. É palavra, é jejum, é oração. Mas tudo isso tem que proceder do nosso coração, do que nós esperamos que Deus faça conosco. Porque eu falo para vocês, assim como o Gerson citou João Batista aqui, Jesus disse que nascido de homem não existia ninguém maior do que João Batista. Por quê? Porque ele sacrificara a sua carne, a sua vontade, para viver a vontade de Deus. Ele já não se importava mais com o que ele era. Ele se importava em fazer o que ele foi direcionado, que era abrir as portas para a vinda do Messias, que era profetizar a vinda do Messias, preparar o caminho do Messias, e assim ele viveu, buscando ser um homem espiritual. E até a morte ele também foi espiritual, não negando as convicções. E não negociem, amados. Se precisarmos morrer afirmando a nossa fé pelo nosso Salvador, vocês podem ter certeza que nosso lugar está garantido perto dele. Mas se negociarmos a nossa fé no Deus que nós servimos, barganhando por qualquer coisa, a nossa reta se afastará da vontade de Deus. E eu creio, amados, que isso é viver um inferno. Porque o inferno não é onde o Satanás está. Lá também é um inferno. O inferno é onde Deus não está. Onde Deus não está é frio, é sem vida. E não podemos deixar o mundo natural nos tornar vazios e sem vida, sem a presença do Espírito Santo de Deus. Porque é assim que Deus espera que nós façamos, que nós lutemos com unhas e dentes, para que a vontade de Deus seja estabelecida em nós e através de nós. Foi para isso que Ele nos chamou, é para isso que Ele tem nos capacitado, para que nós experimentemos o que Jesus experimentou nessa terra. O reino de Deus é muito mais simples do que a gente desenha, amados. Só que a gente negocia muito. Negociamos muito. Estar na presença de Deus,
viver a presença de Deus, viver o que Deus quer para as nossas vidas. Sempre quando aparece uma dificuldade natural, o primeiro lugar que nós tiramos é no espiritual. Infelizmente é assim. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado para viver algo novo. Se está intenso, Gerson, é porque vem algo grande da parte de Deus. O homem natural não discerne as coisas do Espírito, mas o espiritual discerne tudo e por nada ele é condenado. Não foi isso que nós lemos? Então, amados, eu vos afirmo, todo o coração, adentre a águas mais profundas, não vivam na superficialidade, porque quando nós vivemos na superficialidade, a gente só vê o natural, a gente não vê o sobrenatural. Mas quando a gente mergulha em águas profundas, os nossos olhos caem as escamas, e o amor de Deus, ele é mostrado para nós. E aí sim existe uma metanoia, uma transformação de mente. Sem adentrar, amados, no profundo de Deus, a gente sempre vai ser medíocre, sempre, porque a gente vai viver na média. E olha que não é uma média perto da linha de Deus, é uma média bem abaixo da vontade de Deus. E a gente pode sim, a gente pode superar todas essas coisas. Lá em 1 Coríntios 10, a partir do 12, fala: assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além do que podes resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá um livramento para que possais suportar. Ser espiritual é entender que mesmo no vale, mesmo dentro da fornalha, da cova dos leões, Deus estará conosco. Ele não nos livrará, amados, porque é lá onde a nossa fé é aperfeiçoada, porque a nossa fraqueza expõe a nossa dependência de Deus, e é onde Ele trabalha, e Ele trabalha com gosto, porque o nosso coração não está ali cheio de, mas eu posso, mas é porque eu fiz, mas é porque eu sou assim. Não, na provação, o nosso coração está: Deus, me ajude, eu preciso enxergar a Tua vontade, eu preciso viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para que o meu coração sinta paz, a paz que o mundo não pode entender, já está dentro de nós e às vezes a gente esquece disso. Então, amados, busquem o reino. O reino é o governar de Deus. E quando nós estamos debaixo do governo de Deus, a lei de Deus rege as nossas vidas. E as proteções de Deus também nos protegem. Todos os anjos de Deus estão para nos guardar. Mas quando a gente vive como um servo rebelde, insubordinado, a gente não está debaixo da proteção que Deus tem para as nossas vidas. Tenham isso em vossos corações. Amados, lá em Romanos 12, nos diz: portanto, caros irmãos, rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que é o vosso culto espiritual. E não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui, amados, nos direciona para que, sacrificando a nossa vontade, a vontade da carne, a gente vai estar apresentando um culto espiritual a Deus. Nós vamos ser transformados quando nós não deixarmos que as coisas do mundo modelem a nossa mente, mas que a gente viva o que é de Deus. E aí sim, o natural será regido pelo espiritual. Mas não é fácil, nunca foi. Para Jesus não foi fácil, para quê? Por que para nós seria fácil, amados? Jesus sentiu o peso de todo o pecado do mundo. E a única coisa que ele disse para o Pai, quando ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, não era o peso do pecado, era estar longe da presença de Deus, era deixar de ser um ser espiritual por esses 3 dias que ele precisava morrer. Ele já sabia, amados, para onde ele voltaria. Ele já sabia, ele só não queria ficar longe da presença de Deus. Então não negociem, amados, não negociem estar longe de Deus por qualquer coisa. Deus pode acrescentar riquezas, maravilhas, se Ele vê que é necessário. Não é porque nós pedimos, é porque Ele sabe que nós não precisamos disso. O que nós precisamos, amados, é enxergar o mundo espiritual, porque aí nós teremos força. Como o Gerson orou sobre as crianças, para colocar a mão e levar a cura de Deus aonde nós formos, para que as trevas que rodeiam as nossas vidas, para que elas não alcancem a nossa casa, porque quando formos espirituais, saberemos que precisamos apenas estar ligados ao Pai. Eu convido o ministério de altar, por favor, para subirem aqui, enquanto a gente vai para a conclusão. Amados, as coisas de Deus são muito mais simples do que parecem. Requer apenas que a gente entenda o tamanho da nossa dependência a Deus. É isso que nós precisamos. E hoje o Senhor nos levou ao entendimento para compreender o que está além da visão natural. Como chegar a ser um homem espiritual. E aprendemos da parte de Deus, principalmente, que nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. Se o Espírito Santo nos leva ao entendimento que nós precisamos orar, precisamos jejuar,
precisamos buscar na palavra de Deus o direcionamento, e assim nós não o fazemos, nós estamos afastando da vontade de Deus. Aprendemos também, amados, que quando estamos alinhados a nossa reta com a reta de Deus, não existem tribulações que nos abaterão. Porque se necessário for, o Senhor envia anjos para nos guardar. Se o anjo não conseguir, ele manda o chefe dos anjos, que são os arcanjos, assim como ele fez com Daniel, não é, Gerson? Que esperando por uma resposta, o anjo não conseguiu romper com o anjo da Pérsia. Existem, amados, principados e potestades que por vários e vários anos têm dominado a nossa nação. Mas isso, vocês podem ter certeza, isso não impede da vontade de Deus chegar aos nossos corações. Eu tenho plena consciência, amados, se nem o arcanjo Miguel conseguir, Jesus voltará por conta da igreja dele. E isso já está determinado. Mas eu creio que os nossos problemas são pequenos diante do tamanho do amor do nosso Deus. E é nisso que nós precisamos nos apegar, a estar na presença de Deus, sacrificando o homem natural, o corpo como sacrifício vivo diante de Deus, prestando culto espiritual a Deus. E eu quero concluir com Efésios 1. Efésios 1. Eu creio que Efésios 1 é o que resume tudo o que nós falamos aqui. E eu vou convidar a igreja mais uma vez, naquele exercício de fechar os olhos. Ouçam com a voz do coração de vocês, com os ouvidos do coração. E se agarrem a essa palavra, porque não é do pastor Márcio, não é do altar. Essa é a palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus e escrita por um homem para chegar a nós hoje. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porquanto Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos outorgou gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus,
e que Ele fez derramar sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Se nos revelou o ministério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. Mais uma vez, o Senhor nos mostra, através da palavra dele, que Ele nos abençoa onde nós estivermos, se nós estivermos com Ele. Se nós buscarmos pelo reino de Deus, pelo espiritual, amados, Deus adentrará em qualquer lugar conosco. Por isso que a palavra de Deus nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Se enraizem no que é a vontade de Deus, vivam a vontade de Deus, sejam a vontade de Deus, e aí sim, nada faltará, nada faltará. Nasci, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e percebi que estou preso por erros que cometi. Era eu condenado, era eu. Sejam espirituais, amados. Se coloquem de pé diante dessa presença. Abram o coração. Clamem pela presença de Deus. Condenado era eu. Nasci, errei, a bagagem do passado eu carreguei, me vi e
era eu, condenado era eu. Éramos condenados, Deus, quando vivíamos as coisas do mundo. Mas hoje, mais uma escama foi arrancada dos nossos olhos espirituais. E podemos gritar que somos livres, livres em Ti, Jesus. Porque o Senhor não teve distinção do que nós éramos. Mesmo assim, entregou-se por nós. E por isso estamos aqui como igreja do Senhor. A condenação já não nos limita mais, Deus. Hoje, Pai, nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos por compartilhar a Tua vontade, de alinhar a nossa vida com a Tua, para que nós vivamos o que é bom, agradável e perfeito aqui no natural também. Porque sabemos, Deus, que o mais pequeno no mundo espiritual ainda é maior, infinitamente maior do que aquele que luta pelas coisas do natural, Deus. Precisamos, Deus, que o Teu Espírito nos conduza nessa jornada, nos leve além dos nossos pensamentos que são limitados, para que a gente viva, Deus, essa mudança, para que a gente abra os olhos pela manhã, já agradecendo pelo que o Senhor é nas nossas vidas, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, por todos os momentos que o Senhor tem nos dado a oportunidade de termos mais maturidade e com isso buscarmos as coisas do reino, as coisas do céu. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar o tempo todo em nossos corações e nos abençoar com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. E eu tenho plena consciência que nós nos capacitaremos a receber essas bênçãos, porque o Senhor está conosco, o Senhor está nos conduzindo e o Senhor aperfeiçoará a Tua vontade em nós, Deus. E essa é a nossa oração, gratos pelo que o Senhor é, gratos por tudo que o Senhor tem trazido a nós. Em nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Estendam as vossas mãos, amados. O amor de nosso Pai e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus façam resplandecer a face de Deus sobre vocês, sobre mim, sobre a igreja do Senhor. E a igreja diz: amém. Louvado seja o nome do Senhor.